Vamos que vamos, povão! Sou a Juliana Figueiredo, seu canal Desperta Povão. Uma boa noite a todos. E hoje estamos recebendo aqui no canal, para um hangout, a Claudinha Monteiro, gente. Boa noite, Cláudia. Seja bem-vinda ao Desperta Povão, mais uma vez. Boa noite, Ju. Boa noite também a todos aí que forem chegando. É um maior prazer estar com você nessa live. É a primeira live que eu faço, né? Então peço desculpas já a todos se acontecer algum incidente. Mas vamos nos esforçar para ter um papo bem legal com todo mundo. É isso aí, Claudinha. Deixa eu ver quem chegou, quem não chegou, quem vai chegar. Ó, o Rodrigo Gonçalves está na área aí. Por aí mesmo o povo vai chegando, né? Porque os YouTubers não notificam o canal de jeito nenhum. Muito pouco. Só quem está sempre no canal, botando um comentário, que ainda recebe alguma coisa. Mas é difícil. Não avisa. Tá uma coisa assim terrível esse negócio de avisar vídeo. Quando você vê o vídeo já aconteceu. É engraçado. Quando eu faço direto pelo YouTube, aí ele notifica. Mas quando eu faço por esse aplicativo, pelo aquele que eu dou as notícias, quase ninguém recebe. Aí eu vou compartilhando, a turma vai compartilhando, e o povo vai chegando e chegando. Então é isso, Claudinha, vamos bater um papo. Aí eu botei lá, até lá no título, é sobre ensino e educação. Educação, ensino, uma coisa assim, tá lá. Então, Claudinha, você que é da área da educação, gostaria que você contasse algo sobre a experiência. Oi? Eu trabalhei a minha vida inteira na área de saúde, na administração, né? Mas eu Ah, sempre tive esse sonho, né, de ser professora, de ir para a área de educação. E aí, depois de 15 anos num trabalho que eu estava já estabilizada, eu pedi para sair. Falei, não, eu vou terminar minha carreira na educação, é uma coisa que eu acredito, eu gosto muito de criança, de adolescente, eu quero terminar a minha parte profissional nessa área. A pessoa, pô, você é maluca, vai logo para educação, que é uma coisa falida, uma coisa que não... Falei, mas é o que eu gosto, entendeu? Eu quero fazer o que eu gosto. Aí eu fui para a educação, entendeu? Comecei a fazer uma série de cursos, desde 2015 venho fazendo uma série de cursos, agora estou fazendo faculdade e estou dando aula, entendeu? Mas é uma luta, né? Porque trabalhar na educação num país igual ao Brasil é complicado, né? É muito complicado, porque o professor, ele não tem apoio de nada, entendeu? Ele não tem apoio, assim de nada, entendeu? É isso. Mas a gente todo dia vai lutando, né? Vai tentando levar o sonho, né? Porque um país sem educação é um país que não tem futuro, que não tem nada. Você vai esperar de um país que não investe nas crianças? Porque as crianças de hoje serão os médicos de amanhã, serão os advogados, serão os professores, né? Que seja o servidor de café, mas vão ser as pessoas que vão estar gerenciando o nosso país, né? Daqui a alguns anos. E como isso está sendo feito? Né? Qual o trabalho que está sendo feito, né, para formar essas pessoas? Não só a formação acadêmica, né, mas a formação moral. Entendeu? A formação moral. Que hoje em dia a gente não tem mais uma formação moral nessas crianças. Não aquela formação moral, não é isso. Mas aquela coisa de valores, de ensinar valores para as crianças, não é isso? A gente o parece que respeito está hoje tudo... em dia se perdeu, né? Se perdeu. Tá tudo... parece que está todo mundo girando numa roda gigante, né? Que vai para cima e vai para baixo, vai para cima, vai para baixo. E as crianças sentem isso. As crianças chegam na escola sentindo isso. A casa, a família desorganizada, a sociedade desorganizada e as escolas, numa boa parte, desorganizadas, entendeu? Eu não quero generalizar nada, eu sei que existem boas escolas, eu trabalho numa escola, então eu não quero generalizar, eu quero falar tudo assim, no contexto geral, entendeu, Ju? No contexto geral. Claudinha. Tá dando para entender? Tá, né? Tá. Claudinha, eu tenho reparado, o Maruchinho está na. Agora ele foi para o terceiro ano do. Ai, meu Deus, do primário. Acho que nem lembro mais. É uma confusão, cada ano eles mudam o negócio. Eu vou explicar. E
E quando a Júlia, quando a Júlia era pequena, a gente estava nas vacas gordas, então a Júlia sempre estudou em colégio particular, ela começou a estudar com 3 anos, ela foi até o primeiro ano em colégio particular. E com 5 anos, a Júlia sabia escrever, lógico que não era aquela letra perfeita, mas ela sabia o que ela estava escrevendo, e a Júlia é um dom que ela tem mesmo, que ela gosta de ler. Ela lê cada livro dessa grossura, assim, menos de um mês ela lê tudo. Então, a Júlia, com 5 anos, ela lia perfeitamente, sem ficar separando sílaba. Ela lia como a gente faz quando a gente lê as coisas, uma criança de 5 anos. E ela estudava num colégio particular. Aí as pessoas falam assim: ah, mas isso vai da criança, não da escola. Pois bem. Aí o Maruchinho já entrou para o colégio público, porque as vacas ficou magra, né? E ele já entrou com quase. O primeiro ano dele, ele fez com 5 anos quase. Ele começou com 4, com 5 ainda estava no primeiro ano, porque tem essa questão de idade. Ah, se fizer depois de março, tem que esperar outro ano para entrar na escola. Não pode. E o Maruchinho, eu falo assim, moleque é burro. Não, ele não é burro. O Maruchinho, ele tem preguiça. A questão do Maruchinho é preguiça. Mas para ler o que você está escrevendo no Zap, no YouTube, ele sabe muito bem. Agora, porque ele está com 8 anos. No final desse ano, a gente pegou firme no meio do ano para frente com ele, aí ele foi desenvolvendo. Mas enquanto a gente não pegou firme com ele ia para a escola, ele voltava com as tarefas que tinha que fazer. Ele, mãe, eu não sei fazer isso. Aí eu perguntava, sua professora não explicou? Não, ela só falou uma vez, eu não entendi. Eu pedi a professora para explicar de novo, e a Claudinha caiu, vai entrar de novo, e vamos aguardar a Claudinha. Enquanto a Claudinha volta, eu vou dando um oi para vocês. Ai, ai. Gente, foi uma luta para abrir essa live, mas nós vamos nessa live. Só entrar de novo. Quanto a Claudinha volta aí, porque as coisas acontecem, né? E tem que acontecer, como sempre, no Desperta Povão, que se não acontecer nada, não é Desperta Povão. É ou não é? Danúbia Núria, Cláudia, aumenta o som, seu áudio está baixo, não estou ouvindo, vou falar com ela. Boa noite, Gil Claudinha, Tânia tá aí, Morgan. Vamos que vamos esperar ela voltar. Ah, ué. Eu cliquei. Quem sabe faz ao vivo. Voltou a Claudinha. Acontece, Claudinha, esquenta não. Deixa eu só dar um alô aqui para a turminha que está aqui, ó. A Tânia, a Morgan, a Danúbia Núria. Ela falou para você aumentar um pouquinho seu som. Ih, tá travando tudo. Tá saindo. Claudinha, tá travado. Faz o caminho de novo. Oi. Tá ouvindo? Sai e entra de novo. Gente, mas essa live vai sair, se Deus quiser. Eu não vi. O som do... Você é a sua. Deve ser a minha, né? Tá conseguindo me ouvir? Agora tô. Ju? Tô ouvindo. Faz o caminho de novo, sai e volta. Tá. Sem problema. Eu não estou conseguindo. Eu estou conseguindo. Entendi. Deixa eu mandar um zap. Ué, gente, mas o meu carregador não tá no coisa.
Ah, meu Deus, o que eu fiz aqui? A minha Sai internet ou a e tua? Deve ser a volta. minha. Tá dando Tá dando pau, Claudinha? Já é agora. pra ver se Faz vai o caminho estabilizar de melhor para novo. mim. Ah, tá melhorando. Ah, travou de novo. Tá tendo muito chiado. Claudinha, Consegui sai e ver. volta para ver. Deixa eu escrevinhar aqui. Chau Santos está aí, mas quem está aí é a Taninha. De tempo para cá, a internet do Brasil tá treva, do Iapó, que é o Chuí, tem reclamação. Tá mesmo. Aqui em casa tem dia que tá uma encrenca. A Claudinha está congelada e eu não estou escutando nada. Aguenta aí, gente. Ah, vamos ver se agora vai, gente. Vocês não vão embora, não. A live vai ser boa. Como é que pode? É o Illuminati, gente. Começou a falar das coisas sérias, começa o negocinho da travação, porque estava indo direitinho. Ju, melhorou? Agora acho que melhorou. Melhorou. Isso. Ai, meu Deus. Olha que país horrível, né? Você quer falar, a internet cai. Cara, isso é uma coisa assim ridícula. Não, e não é barato. A gente paga uma coisa e não tem um serviço de qualidade, né? Esse é Brasil. Ai, começou a voz, começou. Mas eu entendi o que você falou a respeito do Maruncha, é porque hoje, Ju, a educação, a criança não é mais obrigada a ser alfabetizada no jardim, no maternal, no pré. Ela só vai ser totalmente alfabetizada até o terceiro ano, entendeu? Então, muitas das vezes, a criança ela chega até a terceira série sem saber ler devidamente, sem saber, às vezes, escrever devidamente, porque a LDB dá essa sugestão de trabalho. Então, antigamente, a criança aprendia o A, E, I, O, U, né? Já ia vendo o abecedário, já ia começando a É juntar, era caderno chamada de caderno do caligrafia para ABC. treinar a letra direitinho. Não, isso tudo não tem mais, entendeu? Não tem mais. Então, muitos pais estranham isso, falam: nossa, meu filho está na terceira série e ainda não está sabendo ler. Mas é por causa disso. É porque a terceira série, né? E a criança não pode ser retida ou cobrada se até a terceira série ainda não estiver lendo e escrevendo, entendeu? Então, os pais estranham. Por exemplo, no maternal 1, maternal 2, que a gente já tá a musiquinha do A, E, O, U, D, do 1, 2, 3, 4, 10, 20, assim, mas tudo no lúdico, tá? Você não pode ficar mandando mais trabalho para casa, igual tinha no jardim, né? Aquelas letrinhas para cobrir, né? Isso não é mais usado. Não estou Não, dizendo que tem escolas que até não o façam. trabalhinho de colagem não vem mais para casa. Eles não sabem o que é fazer uma colagem. Não. E o que acontece hoje? As crianças, elas estão até uma determinada faixa etária, maternal, jardim, para brincar, né? Para desenvolver o lúdico. O lúdico. E nesse desenvolver o lúdico fica.
entendeu? Então, os pais estranham que os filhos não têm o mesmo desenvolvimento que eles tiveram quando estavam estudando, entendeu? E eu queria também assim, esclarecer que muitas das vezes as pessoas perguntam: é educação. Educação e cultura caminham separadamente. A gente não pode dizer que ela tem o primeiro ou o segundo ano, que ela não tem cultura. Tá? A cultura, ela é todo conhecimento. Às vezes o conhecimento popular é uma cultura. Entendeu? O índio tem cultura, mesmo que o índio não tenha estudado. Então, a gente não pode chamar uma pessoa, aquela pessoa não tem cultura. Às vezes a pessoa não tem a cultura de uma música, de uma arte, mas ela tem a cultura popular, o que os pais dela ensinaram para ela, entendeu? Então, a gente não pode chamar não todo o conhecimento, tá? E a educação é uma outra coisa. A educação é o quê? É você instruir, é você ensinar a criança ou o jovem, até mesmo o adulto, tá? Então, a educação ela é vista por esse lado e a cultura por outro lado. Você vê que até no sistema, o Ministério da Educação e outra secretaria de cultura é uma outra coisa, tá? Porque às vezes eu vejo pessoas que não têm cultura. Gente, tem cultura. Ele tem um conhecimento próprio, tá? Também, às vezes, a pessoa não sabe. E outra coisa, o fulano não tem educação. Gente, a educação é uma maneira de instruir, de ensinar. Quando a gente fala que a pessoa não tem educação, a gente está falando de quê? De educação escolar, está falando de educação que são princípios, entendeu? Tipo, bom dia, boa tarde, obrigada, boa noite, dá licença, respeito. Isso aí, às vezes, a pessoa não tem a pessoa ciência. Claudinha, fica à vontade, vai falando. Eu tenho que atender o sem educação do Marucho. Tá, mas a pessoa não pode ser medida por não ter educação, não é bem assim. É muito ampla, né? Ela é algo muito grande para a gente definir as palavras. Educação é algo muito profundo, muito mais do que a gente pensa. Né? Às vezes a pessoa fala, a educação no trânsito, né? Fala que tem educação no trânsito, porque são princípios, né? Porque a educação ela começa em casa, né? Que você vai ensinar para o teu filho os princípios que os teus pais te ensinaram, né? As regras, né? E o professor dentro do ensinar o teu filho um currículo que são baseados em vários conteúdos, e o teu filho vai estudar ali português, vai estudar ciências, entendeu? Então, às vezes, as pessoas misturam isso tudo, mas são coisas pontuais. São coisas pontuais. Eu não gosto nunca quando não tem cultura. Todos têm cultura. Tá? A criança, ela quando nasce, ela vai aprendendo as coisas, ela vai adquirindo cultura, sim. Ela pode não ter um nível de instrução alto para o segundo, no primeiro, no terceiro ano. Às vezes a pessoa só sabe escrever o nome, mas às vezes você... Não tem aquela formação acadêmica, mas é uma pessoa culta, né? Isso. Mas às vezes aquela pessoa tem um conhecimento, assim, bárbaro de coisas que você não tem, entendeu? Outra coisa também... Claudinha, desculpa aí o Maruchinho aí, mas você sabe como é que é, né? Não, eu também saí do ar aí, a internet. A gente tem que falar também, né, para o pessoal, da lei que hoje estão, né, que está no ECA, que é a lei 8.069, fala a responsabilidade de educar e de cuidar da criança é um dever do Estado, é um dever da sociedade e é um dever da família, tá? Da família onde a criança nasce, a cobrar e exigir que dê educação para essas crianças. E muitas das vezes
A gente não sabe. É muito claro. A saúde, ela tem direito à educação, a lazer, à cultura. Olha aí. Né? A poder ir um teatro, a poder ir um cinema, né? A poder... o direito, o direito ao respeito, né? A prioridade nos atendimentos nos postos de saúde, como os idosos também têm. Então, é muito ampla de avanço. Então, nós, como sociedade, povo, temos essa responsabilidade de cobrar, né, de qualidade para nossas crianças, não só nas escolas públicas, né? Porque o Estado, né, o município, o seu município, 5% da arrecadação dos impostos e mandar para as escolas. Aqui tá um caos aqui em Vassouras. E era uma das Né? cidades A que gente era não assim, sabe referência na região no ensino, acabou. Entendeu? Então a gente não sabe se eles estão passando isso. Se está tendo desvio, se não está. Quantos casos a gente escuta aí de uniforme que compra num preço absurdo, né? De livros que foram enviados para um monte de escolas usados, aqueles livros, e depois foram queimados, foram jogados no lixo. Quer dizer, fala-se tanto de sustentabilidade, né? Eu vou questionar isso na reunião da escola da minha filha. Eu falo, nossa, vocês falam de sustentabilidade e mandam uma quantidade de livros que os pais vai para o 8º. Do 9º não podem me vender os livros pela metade do preço o ano que vem, se os filhos não escrevem os livros, entendeu? Árvores que vão ser cortadas. Isso. Não vão. Então, toda uma quantidade louca de livro e de tudo que é isso tudo. Não, aqui, ó, no final do ano passado, material escolar, que muitas das vezes nem é usado. gasta sim. Não é, não. Sacate aqui, ó, o uniforme escolar, eles eram, todo começo do ano eles davam, não davam uniforme, não, davam uma camisa da escola só. Aí, ano passado não deram. Aí chegou o fim do ano, falaram que chegaram 3 caixas abarrotadas de uniforme e que ia chamar os pais na escola para assinar lá e pegar. Tá, esperando até hoje. Sabe qual foi a desculpa? Fizeram uniforme com um erro lá nas letras lá, iam levar para trocar e até hoje. Falei, já lavaram a roupa suja, né? Aí não dá para quem precisa usar. Aí entra lá que foi gasto com aquilo, aí fazem um outro pedido e as crianças vão ficando, meu filho. Na cidade vizinha, não sei se é em Três Rios ou em Paraíba, acho que é em Paraíba do Sul. Eles dão da meia até o material escolar todinho nas escolas. Então, eu acho que é a falta de vergonha na cara e de gestão mesmo, sabe? Porque a lavação agora está comendo solto, não tem jeito, não. É Ó, complicado. Claudinha, a Tânia fez uma pergunta. O governo diz que a escola... O governo Travou. diz que a escola ela tem que ser inclusiva e tem que ser de qualidade. Como que será que todos têm acesso à escola? A gente vê várias crianças aí que moram naquela região de Ribeirinhos que não conseguem nem chegar na escola por causa daqueles rios que tem que atravessar, uma coisa absurda. Inclusiva, quer dizer, todas as crianças especiais têm que ter vaga nas escolas. Às vezes tem, mas não tem mediador. Que não tem mediador, aqui tem uma deficiência de mediador também. Tem que ter um mediador, entendeu? Um mediador não pode ficar com mais de 3 crianças numa sala e eles não querem pagar os mediadores. O que adianta colocar um cadeirante, às vezes, se não tem o apoio? Porque o professor não vai conseguir dar conta de uma turma cheia e mais os especiais. Não é? Não consegue. De qualidade, você acha que tem qualidade no nosso ensino?
O Ô, piso Claudinho, hoje no você Rio de vê. Janeiro, o piso integral pelo sindicato é 57 para você trabalhar o dia inteiro. Se você não trabalhar o dia inteiro, é a metade. Acredita nisso? Caraca, eu acho, eu acho É um, dose, né? eu acho injusto, Vou porque ganhar. como você falou no começo, É pouco. como você falou, Não é é pouco pouco. pela Que nem quantidade você só falou, financeira, quem forma não. É os médicos é o mental, é o físico, né? O emocional, é tudo. E que nem você falou, e é verdade. Se hoje existem as profissões aí, um médico, um doutor, um advogado, graças ao professor que levou o ensino, né? Então, eu acho que é muito pouco, não é valorizado, sabe? Assim, porque tem antigamente, eu lembro que eu era pequena, minha mãe ia na casa das vizinhas, das pessoas amigas, aí que não conversando, têm eu nem olhar, escutava tem assim, pânico. Você vê que é difícil você encontrar pessoas que queiram ser professor. e Claudinha travou tudo. Agora, aí elas Ju, falavam assim: a minha sua internet está filha picotando já aí. se formou, tá picotando, vai e volta. Deve Vai e ser a volta de minha. novo que eu dou um alô pra galera. Não esquenta, não. A live que eu Ô, fiz com o João Vitor e o Jovem Urbano, ninguém escutou nada. A sua ainda tá boa, o povo ainda tem tá que ir, escutando. né? Aí as mulheres antigas tinham Olha, orgulho de falar: quantos anos fazem? a minha filha se formou em professora, então a pessoa tinha orgulho da profissão professor e era valorizada. Hoje em dia, não é não. Né, não. E você se depara hoje, né, com a gente sabe que as crianças vão para a escola, né, na creche, deixam as crianças lá o dia inteiro, sabe? As crianças e aprendem com os cuidadores, com os professores, que a mãe tem que trabalhar, fica assim, eu não quero que aconteça nada com meu filho. Algumas coisas vão acontecer, porque às vezes se com você acontece, né? Às vezes com você teu filho cai, às vezes com você teu filho, às vezes, né, se machuca. Por que na creche não vai acontecer numa sala de aula com 20 crianças? Que tenham 7, 8 ou 10 crianças. Eles são muito rápidos nessa fase de berçário, de maternal, que eles estão desenvolvendo a fase sensório-motor, eles batem. Tem muito pai que acha que não olhou. O professor olhou, mas não descuide que você olhou outro já, né? Acontece. Então, pessoas que eu não estou falando de negligência não, sabe? Porque o professor tem que ser atento, o cuidador, né? Os auxiliares têm que estar atentos. Pode acontecer. Então tem pai que fala, meu filho foi mordido, gente. O neném morde o bico do peito da mãe, porque ele está aprendendo tudo pela Dói. boca, pelo tato. Claro que Tá a gente não descobrindo as quer que as coisas, né? crianças se mordam, mas acontece muito nas creches, tanto particular, que eu já trabalhei na particular, já trabalhei na pública, e acontece muito, muito. Eu ficava chateada quando tinha que entregar uma criança que mordeu, tanto que mordeu como a que foi mordida, entendeu? Mas os pais têm que entender que nessa fase isso vai acontecer sim. A gente tenta minimizar. Eu, pelo menos, onde eu estou, tento minimizar isso. Mas acontece, tá? E eu queria falar também, Ju, explicar para o pessoal como está dividido hoje a educação básica, a nossa educação. Porque antigamente era igual você falou, primário, ginásio. Não, hoje em dia não é mais assim, tá? Hoje em dia a gente tem a educação infantil, tá? Que é a creche, que vai até a pré-escola. Aí depois nós temos o ensino fundamental 1,
depois nós temos o ensino fundamental 2 e depois o ensino médio. Tá? Aí você tem no ensino fundamental 1, do 1º ao 5º ano. E no ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano. Tá? Muda tudo. Que fica aquela confusão. Não, mudaram tudo. Tá? E a gente sabe que a gente fala assim, não, o Brasil tem problema de pessoas saírem da escola porque tinha muita reprovação, nada de for estudar, ver que as pessoas saem da escola, muitas das vezes por problemas dentro da família, que ela tem que começar, às vezes, a trabalhar muito cedo, às vezes ela busca exemplo dentro da família, que são coisas que acontecem e elas vão copiando, entendeu? Elas vão copiando o que elas veem. Infelizmente, isso acontece. Tantas coisas positivas quanto coisa negativa. As crianças vão copiando. E às vezes as pessoas rotulam aquela criança. Não, aquela criança, ela muitas das vezes, ela é um reflexo do lar dela. Ela é um reflexo do lar dela. Ela é reflexo do que está passando na casa dela. Tá? A criança é uma esponja. Tá? Então, quando você olha para uma criança, você nunca pode olhar para a criança. Você tem que olhar para a criança e entender que atrás dela tem pai, tem mãe, às vezes separados ou não. Às vezes eles têm pais, às vezes eles têm, moram com os tios, e isso é muito da sala de aula e amigos, entendeu, Ju? Tá? Isso também é muito importante. Então, o professor, hoje em dia, existe uma lei que é muito questionada, o pessoal reclama muito, que é a Lei 13010, né? Que é a lei da palmada, né? Que foi muito discutida. Porque agora eu não posso mais bater no meu filho. Ruda no poder, hein? Mas não é. Essa lei, ela veio nada mais do que proteger a criança, principalmente na parte da educação, de que o professor ele não pode mais ser aquela pessoa que vai causar transtorno na vida daquela criança, né? Oprimir aquela criança, como tinham muitos professores antigamente. Eu sofri muito isso. Chegava frio, a mão ficava cheia de foto. Era um terror psicológico grande. Hoje em dia você tudo no diálogo. Hã? O que foi? Eu passava um terror psicológico muito grande quando eu estudava. Dava medo, né? Então, hoje, essa lei, ela veio fazer isso. Você vai ter uma live que a irmã da Marta falou, professor, tal. Não pode de jeito nenhum. A gente não pode ter nenhum contato físico com o aluno, né? Nós estamos muito expostos. Mas aí o aluno pode dar na cara do professor, né? Então, senta, aí você vai pedir para o aluno sentar, aí você pega no braço do aluno, não, você tem que falar para ele sentar e ele tem que sentar. Se ele não sentar, você tem que ir até o aluno, entendeu? E você conversar com ele, né? Por que você não sentou? Né? O que está acontecendo? Porque nós não podemos mais fazer nenhum assédio de moral, falar nada que deixe a criança sob pressão, né? E principalmente usar o castigo físico. O castigo físico é abominável, né? Principalmente na educação, né? A gente não está aqui para fazer isso com as crianças. Não que a criança precise de limite. Limite é diferente né? As pessoas confundem muito isso. Né? Eu tenho uma filha. Claudinha, mas de vez em quando tem que dar uma chinelada no rabo do Marujo, porque ele tá demais. Até ele vai espancar, né? Eu sei. Mas a varadinha não mata, não. Uma hora que você... Mas eu entendi. Né? Eu acho que tem que ter um corretivo, sim. A gente tem que dar o corretivo. Eu dava corretivo na minha filha. Mas você tem que colocar o limite, né? E a criança tem que entender que se ele infringir aquele limite, que ele vai sofrer uma consequência. Né? A gente aprende muito isso no behaviorismo, né?
que você chega para o aluno e você fala para o aluno, olha, se você não parar de falar, vai comigo, tá? Ou você vai ter que ficar perto de mim. Leve a criança para perto de você, né? Se ele conversa muito com uma criança, com um amigo, você tem que tirar aquele amigo dele, não ele. Caso também, olha, essa é a hora do banho, essa é a hora do almoço, é a hora de você brincar. Com uma determinada idade, você não vai conseguir controlar muito mais isso. Mas é o certo, né? Você colocar limite nele. Limite. Se ele descumprir esse limite, ele vai ter um reforço negativo, vai vir algo negativo para cima dele. E se ele cumprir os limites, ele vai ter um reforçador positivo, tá? É isso que os educadores nos ensinam e nos orientam. Então, se a criança não obedece, reforço negativo, né? Vai ser tirado algo dela. Tipo, olha, você não vai mexer no telefone, tá? Ó, você não vai brincar, porque você não obedeceu. Isso é um reforçador negativo. Se ele cumprir aquilo, né? Aí você dá um biscoito que ele gosta, ou você deixa ele brincar mais naquilo que ele gosta, para ele entender limite. Porque hoje em dia o jovem está sem limite, todo mundo sem limite, um doido. Então, são essas as instruções que a gente orienta, né? que a gente passa. É isso aí, Claudinha. Eu é que sei que é sem limite. A gente até tenta botar um limite, mas eles estão assim, se achando os donos que já sabem tudo, que eles se mandam e é assim que tem que ser. Hoje eu tampei numa da minha filha. Falei, aqui, ó, tem vergonha de falar não, palavra. Fui lá no banheiro, peguei a sacola dos paninhos dela, falei, tanque. Nem me levar no tanque, eu vou lá, vai te chuveiro, negócio quente. Falei, então por que não faz quando tá tomando banho? Eu falei, vai pro tanque, vai esfregar, não vai botar na máquina, não, vai esfregar. Mas fez, mas falei, se tomasse o banho e já fizesse lá, não tinha problema. Mas eles estão nem aí, só quer que a internet. Ó, vou te fazer uma pergunta aqui da Tânia. Pergunta a Cláudia se ainda utilizam o currículo cinza nas escolas. Eu não sei. Pergunta de novo, porque minha internet está picotando. Deixa eu ver se eu acho. Pergunta de novo. Ó, ela está perguntando para você se ainda utilizam currículo cinza nas escolas. Currículo cinza nas escolas ainda utilizam? De currículo. A pergunta da Taninha. Currículo cinza. Será que ela está querendo dizer que são algumas coisas que discutidas dentro dos livros, nas linhas? Eu não sei. Eu não sei. Taninha, depois põe aí para a Claudinha entender. Hoje em dia é uma quantidade tão diferente, pura. Então você fica ali sem saber. Às vezes a minha escola trabalha um tipo de livro, na do teu filho trabalha outro, no outro trabalha outro, né? Então eu sei que hoje a gente tem que seguir a BNCC, né? E a Lei de Diretrizes e Base, que é o que né, o nosso país. O Plano Nacional de Educação ele é feito a cada 10 anos, algumas coisas são modificadas, entendeu? Eu na escola que eu tô, a gente segue um livro, eu não vejo assim nada assim de anormal no livro, não, tá? Eu não vejo nada de anormal no livro, nem a gente procura, graças a Deus, né? Isso é uma coisa minha, de determinados assuntos não tem nos livros, tá? Não tem, graças a Deus não tem. Se eu saio, eu não vou dizer que eu não acredito, entendeu, Ju? Eu não vou. Então, eu nunca me deparei com essa questão de ideologia de gênero, isso aí eu bato de frente mesmo. Eu fui na escola do Marujo, fiz um escândalo. Graças a Deus, onde eu tô, onde eu trabalho também, que eu estava, né, numa escola de creche, agora eu estou no ensino. As pessoas têm uma base
religiosa, de crença, né? E eles não trabalham com isso, não, tá? Então, nessas 2 escolas que eu estive, graças a Deus, a gente não teve. Eu não tive que trabalhar isso, porque eu não sei, se pintar, eu vou me fazer isso, cara. Não vou. Porque vai contra a minha ideologia, entendeu? Vai contra a minha ideologia, vai contra o que eu acredito, e aí não dá. Aí não Deixa eu ver dá. se eu Deixa eu ver coloquei mais aqui. alguma coisa aqui. Isso, Claudinha, pode falar o que você quiser. Tá. Aprovou para rasgar o verbo. Falando Ó, a Tânia tá aí, só falando que tá indo, que a internet dela tá ruim. Taninha tá na área. A Marta, João Cardoso, Morgan Souza, Lidiane, Michel Santos, geral chegando aí. A Moniquinha sumiu. Moniquinha sumiu. Ô, Ju, os currículos, o que eu posso dizer é o seguinte, é que a Base Nacional Comum Curricular, ela diz que o currículo ele tem que ser baseado nos seguintes princípios, orientado, né? Éticos, políticos e estéticos. O que é ético? É você ensinar para a criança autonomia, respeito, solidariedade. Tudo que diz respeito à ética, tá? Tem que estar orientado no político. Em que sentido? Cidadania e democracia, tá? E nos estéticos, a gente tem que ensinar para a criança a ter sensibilidade, a ter criatividade, a ter autoconfiança. Mas o que acontece? Como é que você vai colocar, né, esses conceitos dentro de português, dentro de matemática, dentro de ciência, dentro de história? Você tem que levar um pouco desses 3 que eu falei, ético, político e estético, para essas matérias. Conforme eu falei com você, antigamente nós tínhamos a educação moral e cívica com isso. Sim. Né? Então, você teve isso, essas aulas de educação moral e cívica? Eu tive. Eu não sei. Eu tive mais só 2 anos que eu tive. Então, Depois eles suspenderam. Foi logo na adolescência. Nessas aulas de educação moral e cívica, né, falavam as estrofes do hino nacional. Cada frase daquela do hino nacional representa alguma coisa dentro da nossa, né? E falava muito da moral, né? Do caráter da pessoa, né? E do civismo, porque a escola ela está ali para formar cidadão, ela está ali para formar cidadão, para exercer a sua cidadania, para exercer a democracia. Não só. E nisso há uma coisa assim, tremenda que está existindo hoje, que é a divisão. O nosso povo está dividido. A gente não pode só. Né, o país, a gente tem que olhar o país como um todo. A gente não pode estar só preocupado com o Rio ou só com São Paulo, a gente tem que estar preocupado com o Acre. Né? O cara que está lá na última cidadezinha do Rio Grande do Sul. Nós somos nação. E hoje em dia essa coisa de conjunto não existe mais. É Deus por todos. Né? É o que está acontecendo hoje. O que eu vejo, o que eu uso com os livros variados, são essas 3 bases. Ético, políticos e estéticos, que eu expliquei. Pergunta, gente. Claudinho? Não, saiu legal. Saiu? Nessa parte da educação, você enfrentou algum problema? Você teve algum problema em relação, assim, alguma afronta de aluno ou de pais de aluno, ou dos próprios diretores da escola com algo que você não concordou? Alguma coisa assim que aconteceu com você? Você possa contar para nós. Não precisa dar tantos detalhes se não quiser, né? Mas... Tive sim. Nossa. Assim, eu não vou dizer para você que eu tive de aluno, não, porque quando eu vejo, né, que uma criança um comportamento diferenciado, né, eu procuro olhar sempre o que está por trás daquela criança, né? Eu queria ter a vida dela,
Eu não queria. Eu não queria ter. Então, você vai olhar, você vai ver que por trás daquela criança tem muita coisa, né? Ele é um baú de coisas. Então, com criança, quanto mais eu vejo que a criança tem uma necessidade especial, mais eu tento me aproximar dela, ser amiga dela, né? Com respeito, né? Todas as minhas aulas, pelo menos uma vez por semana. O que significa o respeito, né? Que é você não fazer ao próximo que você não quer que faça com você e que você tem que entender que há uma pluralidade de ideias e que existem pessoas que vão pensar diferente de você, existem pessoas com cores diferentes de você, com tudo diferente, né? Nós somos um paralista. Então, e não aceito falta de respeito comigo nas minhas aulas, tá? Então, eu procuro me aproximar muito desses alunos que eu tenho essa dificuldade. Eu não dou aula, não. Eu não aceito trabalhar dessa forma, de gritar em sala de aula, até porque eu nem tenho tom de... Agora, já tive pais que gritaram comigo, assim, entendeu? Afrontaram, me afrontou, né? Eu achei até que a pessoa ia me bater por uma questão que... por roupa, né? Nada eu a estava em ver. creche nessa época de roupa, de criança, que troca, que confunde, que... Mas, assim, eu sou uma educadora, então eu tenho que... a pessoa num nível de diálogo, explicando para ela sempre, procurando ao máximo não me alterar, tá? Porque se eu me alterar, eu vou sair de mim e aí eu perco minha razão. Entendeu? Então, toda vez que um pai me procura, ou uma mãe me procura, ou vem alguma coisa a meu respeito, né, eu procuro sempre ouvir aquilo, seja uma crítica ou seja um elogio, para que eu possa continuar desenvolvendo meu trabalho. Agora, eu disse até para essa mãe, eu falei, olha só, eu não vou eu não vou discutir com você por causa disso. Se o problema é essa roupa, a gente vai forma, mas de discutir de uma forma que a gente venha a se desentender, isso não. Isso não, porque não creio nisso, não faz parte de mim isso. Mas isso é uma conduta minha, né? Eu não posso responder por todos. Responder por todos. Se os pais chegam já na fúria e você for na fúria, aí vai dar problema, né? Ó, o Rodrigo Gonçalves está perguntando: você é da onde? Você mora onde? Sobre o quê? Eu não O ouvi, desculpa, Rodrigo repete. Gonçalves está perguntando aonde você mora. Qual cidade? Eu moro no Rio. E, assim, eu estou trabalhando com o ensino fundamental, o 1, né? Eu dou aula no ano, e gosto mais a parte de berçário, realmente, maternal, me identifico mais, mas estou nessa missão, né? Nesse desafio, né? De trabalhar com pré-adolescentes, adolescentes, né? E tem sido uma porque adolescentes também, que eles estão numa fase muito difícil de transformação de corpo, de descobrirem realmente quem são os pais, né? Porque até então a gente idealiza os pais como os seres mais perfeitos do mundo, e a gente vai ver que nossos pais têm defeito, e que a gente vai ter defeito também, e começa aquela questão do bullying por causa do corpo, que não é magro, ter gordo, uma coisa assim inadmissível. Não permito isso, em hipótese nenhuma, porque nós temos que aceitar a todos do jeito que são, né? E do jeito que pensam também, nós não temos que mudar a cabeça de ninguém. E os adolescentes também passam pelaquela fase, né? Porque eles não têm ainda o hipocampo desenvolvido, de querer muita aventura, de querer pular muito, né? Eles correm muito, muita atividade, e eles não medem as consequências. Essa fase eles fazem questão muito
andar em grupo, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente não sabe com quem nossos filhos ou com quem essas crianças estão andando. E eles fazem de tudo para agradar o grupo, entendeu, Ju? Então, eles querem ser aceitos. O adolescente está numa fase que eles querem ser aceitos, entendeu? Porque ele se olha no espelho, vê aquela cara cheia de espinha, vê aquele corpo desarranjado, né? Então, ele quer ser aceito. E, às vezes, muito acabam se envolvendo com droga, acabam se envolvendo com muitas coisas, porque eles entram num grupo e aquele grupo passa a colocar aquilo para eles como uma coisa legal, e se ele não fumar ou se ele não beber, ele vai ser excluído daquele grupo, e ele já fica pensando que ele vai ficar sozinho, que ele vai ser excluído, às vezes se envolvendo, né, com coisas desse tipo. E hoje a gente está vivendo uma fase muito difícil, porque o YouTube está aí com vários influenciadores digitais que a gente tem essa reputação deles, e isso acaba, muitas das vezes, repercutindo também em sala de aula. Eles estão desensinando, né? Praticamente. Esses youtubers, essa juventude só misericórdia de Deus, Claudinha, estão tudo perdido. Ó. Se falar pula da ponte, vai gerar o pula da ponte. É isso que eu, aqui na minha cidade, e aqui é roça, interior. Eu fico olhando esse povo assim, só quer saber de ficar na internet, aí você vê as conversas dos jovens hoje em dia, você fica assim, meu Deus, o que vai excitar a gente? Não querem nada com nada. Tô nem aí. O Rodrigo Gonçalves está me sacaneando, Claudinho. Hã? Oi? O Rodrigo Gonçalves está me sacaneando. Ju, o dia do bichão tá chegando. Tá mesmo, gente. Quarta-feira tá chegando. Mas sabe, eu olho para minha filha, Cláudia, galera. Oi? Hoje é mais uma coisa também para o pessoal, a respeito da recuperação, né? Porque hoje em dia a recuperação na escola, a recuperação paralela. Deixa eu ir. Lá no berçário maternal, né, até o pré-2, a avaliação das crianças ela é feita por observação e registro. Ou seja, você observa aquela ele se desempenha bem, ele se calça, ele consegue, né, a gente vai só fazendo anotações. Chega no ensino fundamental, né, até o terceiro ano, a lei diz que a criança não pode ficar retida, né? Acabou esse negócio de reprovado, essa palavra. Reprovado, coisa feia. Aí inventaram essa palavra retido, né? A criança vai ficar retida naquele ano. E muitos educadores não querem reter, né? Porque acha que aquilo vai atrapalhar a criança, né? Vai causar um trauma, vai fazer com que a criança, às vezes, se ficar reprovada 2, 3 anos, queira desistir de estudar. Você concorda que os filhos devem ser educados em casa? O que você acha? Olha, eu acho que tudo, né? Tudo começa em casa. Tudo começa em casa. A criança ela é um tripé, né? Que é a família, a escola e a sociedade. Porque quando eu falo sociedade, o teu filho também colocam muito para fora o que eles veem na televisão, o que eles veem no YouTube, o que eles veem na internet. Hoje na internet. Então, eu acho que a educação ela começa em casa, né? Os princípios, né? A instrução, as primeiras instruções, elas são dadas em casa, né? E na escola, a criança vai aprender a coletividade, a socialização, porque ela, em casa, ela lida com o irmão, com a irmã, ela briga ali com o irmão ou com a irmã, ou ele é filho único, não briga com ninguém, tá todo mundo ali do lado dele. Quando ele chega na escola, ele enfrenta 20, 30 crianças na sala de aula. Então, ele tem que aprender a viver em grupo. Então, ele vai socializar, ele vai virar um cidadão. Para sair dali, ele trabalhar numa empresa, né? Ele gerenciar uma loja, ou ele ser um médico, ou ele ser um gari, não importa. Mas a criança começa a entender que ele não é único. Porque a criança, quando nasce, sai do útero da mãe até o primeiro ano, ele acha que ele é único. E depois ele começa a ver, né? Que ele tem seres ali em volta deles, né? Também dá autoridade. A criança tem aquela autoridade. A autoridade dos pais, de casa. Então, existe a maioridade, ele existe a autoridade
de aula que é o professor, que vive também dentro da hierarquia do coordenador e da escola. É isso. Então, eu acho que começa em casa. Eu acho que começa em casa, né? No princípio. Ô, Claudinho, você falou Eu, da pelo menos, recuperação assim, paralela e tal, da recuperação mas, paralela. assim, Então, a recuperação paralela, fala. não vai? A recuperação paralela, Ju, deixa eu falar, ela vai por bimestre, né? Pelo menos na escola da minha filha, na escola que eu estou, por É bimestre. a Então, se a tal criança no daquela primeiro bimestre ela não dependência foi que bem. falam? Não, tem a Oi? recuperação paralela do bimestre, né? Que aí não foi bem naquela, É que eu estou falando. né? Mas aí depois você explica Bimestre. também Então, essa ele questão da não foi bem. dependência. Oi? A última Vocês têm, frase. Vocês têm dependência aí? Vamos supor, eu fiquei pendurada no fim do ano em matemática. Aí eu passo para a série seguinte e naquele ano eu faço a matemática que eu fiquei Porque pendurada. você não pode ficar em 3 matérias, né? Ficar em 3 matérias. Aí você já está falando do ensino fundamental 2 para frente, que já começa a ter matéria mais ensino médio. Mas eu estou falando da recuperação paralela, né, no ensino fundamental, você Bimestral, vai né? fazer bimestre. E essa recuperação Uhum, por bimestre, ela já é um meio para não reprovar, porque se ela ia ficar com um uhum, conceito 6, quando ela tinha que ter ficado com 7, aí ela faz a provinha ficar com 7, ela já passou naquele bimestre. Né? Na nossa uhum. época, não. Você ficava com Não D, tinha nada disso, era não. D. Você só ia recuperar tudo no fim do ano. Em uma Agora, semana, não. você dá conta que você não deu no ano inteiro. Era terrível. É. E o que eu ia falar também, Ju, é que a criança, entender, o pai explicar para ela, eu explico isso também para os meus alunos, é que o que você está fazendo na escola? Né? Você veio buscar um conhecimento teórico, né, sobre esses assuntos que você vai usar na sua vida ou não, mas que naquele momento, né, eu preciso passar aquilo para eles porque eu está ali estudando. Então os pais têm que estar falando, os professores têm que estar lá dando aula. Como? É lei, tá? Eu já falei até a lei no início da live. Então tem que ter, né? Nós temos que deixar nosso escola. Então, eles têm que entender também isso, né? Que tem um momento de brincar e vai ter um momento de estudar, né? Não significa que todos que estudarem vão vencer na vida, vai vencer na vida. Isso é outra frase. O estudo, ele é maravilhoso. Ele é outra coisa que eu queria falar também, né? Que isso, é que antigamente, teu pai, né? Ele, para venda dele, alguém devia mandar ele, vai lá no armazém, compra lá, dava o dinheiro na mão dele, ele ia para venda e ele tinha que falar, traz o troco, hein? E lá ele era obrigado a fazer a continha de cabeça. Então, eu aposto que os seus pais devem fazer boas, fazem boas contas de cabeça por causa de pais passavam esse conhecimento sem querer, de uma forma ingênua. Hoje em dia, a gente faz tudo para os filhos. Tudo. Então, o filho não se depara com situações para fazer conta de cabeça, para determinadas coisas, porque a gente, às vezes, acaba fazendo as coisas que nós não. Precisamos A distância estimular que cada dia mais crianças. Cada dia tem que estimular mais crianças. hoje é tudo na mão, facilidade, comodidade. Hoje não dá dinheiro, não. Hoje dá o cartão. Sim, eu sou professora. Ela perguntou, eu sou professora. Eu estou fazendo pedagogia também, né, para poder me qualificar.
estamos situações de né? E uma sala de aula de uma escola particular, de um nível médio, né? Razoável dos pais. E por que furtos? Né? Eu tentei, pedagogicamente, psicologicamente, fiz várias atividades dinâmicas para tentar ver se a gente conseguia chegar até a criança que cometeu esse furto, mas não conseguimos chegar. Né? Nós tivemos indícios, mas não conseguimos chegar. Né? Essa turma era do 4º ano, esse ano vai para o 5º ano. Né? Eu já estou em oração, porque realmente... Né? E a gente não sabe o que levou. Sabe o que roubaram? Óculos. 2 óculos, umas coisas assim, sabe? Que você dizendo, para que isso? E todos eles muito amigos, e a psicóloga da gente, eu não consigo identificar quem foi. E aí eu falei, olha, na minha aula, quando eu cheguei, eu falei, não vai, porque se sumir, só vão sair daqui com a presença do responsável, sabe? A outra professora liberou. Eu não estava lá ainda. Só vai sair daqui com a presença do responsável. Porque a responsabilidade nas costas da escola é quando essa criança cruzar o portão. Porque quem pegou isso guardou em algum lugar. A gente não está aqui. Então, olha, aconteceu isso e isso, por favor, você examina seu filho, tá? Você não vai examinar aqui não, você examina lá fora. Se por acaso ter sido ele, ninguém vai ficar sabendo de nada. Mas é vida que segue, né? Mas eu chego na minha aula, eu procuro colocar os limites necessários, olha, ninguém vai sair da sala, a não ser por motivo de força maior, nos próximos 50 minutos de aula, todos ficarão aqui, não vão beber água, não vão ao banheiro. Já chegaram de casa, já tem que ter bebido água, já tem que ter ido ao banheiro. Tá? E não deixo. Eu não deixo. Eu não vou olha só, com a criança. Aconteceu isso ano passado aqui comigo. Eu vou colocando, entendeu? E eu coloco sempre na aula, antes daquela, né? Eu não estou preocupada se aquele aluno não vai gostar, se aquele aluno não vai gostar. Tem que trabalhar com limite, né? Para que eles possam me respeitar e entender, não, com ela eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Olha só, o Josias falou assim. Josias está falando, eu vejo os pais colocando DVD ou YouTube para as crianças assistir, acho que isso não é bom. Tem que ter as regras, né? Aí escute só, uma coisa que aconteceu ano passado. Maruxim chegou aqui em casa da escola, eu sempre falei com ele, você tem as suas coisas, não tem que trazer nada de ninguém da escola para casa. Expliquei, conversei, total, o que significava. Aí ele chegou com um bonequinho, uma caneta com um bonequinho, com umas molinhas. Aí eu falei assim, de quem é isso? Seu não é. Ele, é do meu amigo. Falei assim, ele sabe que está com você? Ele me emprestou. Falei, tá, mas a mãe dele sabe que ele te emprestou? Não, falei, aí escrevi um baita testamento para a professora. Eu falei, o que você vai fazer? Eu vou devolver para ele. E vai fazer o quê? Se a mãe dele deixar ele me emprestar, ele vai me emprestar. Eu falei, então tá bom, escrevi um bilhete. Aí a mãe dele mandou a resposta. Falou que deixou emprestar mesmo. Eu falei assim, tudo bem, mas espera aí. Muitas vezes uma coisa simples, entre aspas, não é tão simples. Juliana, era uma caneta, mas não era dele, tem que entender que não é dele. É toda cheia de coisa, frufru, sabe? Aí eu falei, Maruxa, os pais dele deu para ele, não é seu. Mas ele me emprestou, falou que eu podia ficar para mim. Aí eu mandei o bilhete, aí a mãe falou assim, não, eu dei permissão, deixei tudo total, ele tem mais. Aí eu falei, deixei na escola, eu falei assim, qualquer coisa, Maruxa. Eu falei na escola, e com o Maruxa, qualquer coisa que você ganhar, você primeiro pergunta à criança se a mãe sabe. Manda ela escrever um bilhete na agenda, depois sim, sabe por causa de quê? A gente não corrige, amanhã, hoje é uma caneta. Aí emprestou, mas vamos supor que não fosse, que tivesse surrupiado. Né? Que nem a questão do óculos. Hoje é um óculos, amanhã é uma arma na mão, tá assaltando o povo na rua aí, os velhinhos que saem do banco, tá roubando o banco, vai para o tráfico de droga e assim, só Deus sabe. Então, tem que ter permissão. Ou se pegou algo de alguém, não pode. Umas coisas assim.
aí entra num vício, e hoje pega uma caneta, um lápis de bolinha, não sei o quê, né? Para que vai Vê que é ser mais um fácil óculos de grau? surrupiar de alguém do que batalhar para ter. O que vê de diferente tem que anotar mesmo na agenda dele e conversar com ele. E com consequências para a vida dele. A vida dele. Né? Ele Depois desse episódio, nunca mais apareceu com nada. Um reforço negativo. Ó, vai ter, agora é o reforço negativo. Vou botar pensando um pouquinho, né? Mas, tadinho, tem uns que fazem, esses já são bem grandes, mas o caso do Maruchinho, coitadinho, ele às vezes pegou lá, mas tem que ser firme, porque senão a criança vai viciando. Vai. Gente, tem mais perguntinha para fazer a Claudinha? Vocês ficam à vontade aí. Batemos 1 hora de live. E eu tô com o meu coração assim, tum, 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 que eu tô chegando pegando naquele bicho. Ai, meu Deus. Ainda vou na janelinha ainda, tá, gente? Ninguém merece. Isso aqui é para passar nervoso? Vamos passar nervoso direito. A Marta tá falando. Cadê? Deixa eu ver se eu acho que ainda não apareceu. E a Claudinha... Ah, tá aí. Ó, a Marta tá falando. Isso aconteceu com meu filho, o José. O amigo levou o dinheiro para comprar lanche e não comprou. E dividiu o dinheiro com os amigos e com o José. Daí voltei e fiz todo mundo dividir o dinheiro. Olha lá, a Martinha tá falando. Aí ela explicou cá embaixo que o dinheiro era para o lanche, que ele podia comprar o lanche e dividir os amiguinhos. Ué, a criança tem que ter quem instrua, né? Se o pai tá vendo e mãe tá fazendo coisa errada, deixa correr solto, quando crescer não adianta cobrar, não, né? Claudinha, Ju, é isso aí. quer falar mais alguma coisa? As considerações finais, fica à vontade. Ju. Pode ficar à vontade aí para falar o que você quiser falar aí. Ah, tá. Não, a criança precisa de orientação, sim, entendeu? E nós somos os orientadores dele, né? Não adianta a gente se colocar, né? Nós, cada um de nós, tanto como sociedade, né? Conforme eu falei, como pai, quem não for pai e mãe tá na sociedade, no triângulo que eu falei, né? E no Estado, nós temos que ajudar as crianças. Né? Nós temos que ajudar. Eu sei que é muito difícil, porque é um país de muitas desigualdades mesmo. Mas a gente também não pode justificar que as coisas ruins só na baixo. Não, tem cima, né? Se a gente for colocar na sociedade, tem uma vez uma colega, mas minha filha não me puxou em nada. Olha, a criança, né? Piaget já diz isso, biológica, a parte genética, né? Que influencia. Então, às vezes, teu filho vai herdar genética, características de ter passado teu que, enfim, que não tem nada, né? Ou do seu esposo, né? Ou do seu companheiro que você teve o filho. Então, a gente não sabe o que vai ser formado naquela quantidade de células quando se forma uma criança, né? Então, exposto a ajudar, né? A tentar mostrar para a criança, né? Provem, né? A vida. Porque eles passam a achar que nós não sabemos nada da vida. Não é? Você não sabe nada, mãe, eu que sei, que não sei o quê, né? A gente já passou por isso. Porque eles querem se autoafirmar. Mas a gente tem que estar ali para orientar, né? Para conduzir aquela no caminho, entendeu, Ju? Que precisa, né? Precisa ser orientado.
Porque hoje em dia o mundo está maluco, a gente fica maluco quanto mais as crianças, né? Quanto mais eles, a gente. É isso aí. Gente. Vamos que vamos, né? Tem jeito. Fé no eterno, façamos a nossa parte. Acho que a gente falou, não sei, pergunta. Eu acho que eu falei o que eu tinha, assim, para falar a nível de governo. A gente, né? A educação não está ruim agora, né? A coisa vem caminhando de forma muito lenta desde então a gente não, desde quando nós fomos colonizados pelos portugueses, né? Que houve aquela coisa de catequizar os índios, essa fiada, né? Que já era ali começando a querer tirar o índio do propósito que o índio tem, né? Que é cuidar da terra, que é produzir. Então, o nosso país ele evoluiu muito pouco, né? Comparado a outras nações, né? Comparado a outras nações, porque a educação, né? Sempre foi dada muito mais forte na época para quem podia pagar, né? Para quem podia pagar. Depois foi que começaram a vir aquela que dava aula para os filhos dos colonos, não foi assim? Né? Mas os filhos dos fazendeiros tinham os professores particulares. Então, a coisa vem caminhando muito lentamente. Né? Poucas escolas são construídas para poder atender a demanda de criança, então as salas ficam. Como é que o professor, às vezes, vai poder dar um atendimento melhor a uma criança numa sala com 30, 35 alunos, nas escolas públicas, principalmente, nas particulares também, porque a sala da minha filha aqui fica bem lotada, né? Então, pouco se percebe, às vezes, de uma necessidade de uma criança. Então, nosso país vem caminhando, assim, muito lentamente, né? E é isso. Então é isso aí, Claudinha. Mesmo aos trancos do barranco, nossa live saiu. Hã? Tô falando, aos trancos e aos barrancos, a nossa live saiu. Deus nessa live, sol eterno. Não, mas tá bom, o negócio é não pode parar. Nós não pode parar. Nós fazemos outras. Hein, Ju? Nós faremos outras lives, entendeu? Sobre esse assunto, porque é o assunto que eu mais não domino, né? Porque não, mas é muito importante falar assim. Como dizia Sócrates, eu estou aprendendo, não quero. Gente, nós vamos que vamos agora. Oi? Você travou. Destravou. Cadê você? Travou? Não, agora destravou. O João Ricardo está perguntando, ó. Oi, Ju. O João Rego está perguntando. Ele gostaria de saber a sua opinião, se você é a favor das festas pagãs na escola. A minha filha? O que ele perguntou? Eu não entendi. Não. Está na tela aí a pergunta do João. Se você é a favor das festas pagãs na escola. Bom, é uma boa pergunta, tá? Ele fez uma boa pergunta. O que acontece assim, do nosso currículo, né? A gente acaba trabalhando uma coisa chamada folclore, né? E todo país ele tem a cultura popular, né? E dentro dessa cultura popular, as escolas acabam trazendo as festas juninas, né? As festas de Halloween.
né? Eu como educadora, o calendário escolar, né? Mas eu acho que é mais ou menos assim, fazer festa, de trazer os pais dentro da escola, para os filhos dançarem, muitos pais os filhos dançarem, né? E o que está ali né, escolar. Se trabalhasse numa escola protestante, essas festas não seriam colocadas, né? Mas dentro das lares e públicos seguem o calendário, acaba tendo as festas, sim, e a gente acaba seguindo aquilo. E outra coisa que eu queria dizer também, né? É que a escola, ele até falou isso, a festa pagã, né? A escola, ela não tem religião. Né? E eu gosto. Porque eu não posso falar de Deus ou até porque e aí? Né? Eu posso ter um aluno muçulmano. Então, a escola não tem religião, a escola ela não tem partido. Aí que vem a pluralidade de ideias. Às vezes você vai falar de Buda, sei lá, às vezes eu sou budista. Aí tá grátis, eu sou judeu. Ou eu sou espírita. Que eu tenho uma religião que eu quero imputar ter a minha religião. Não, a minha, né? Se é que uma verdade para a gente é uma festa pagã, né? Que é uma festa que não tem um direcionamento assim. Mas para eles não é. Tem pessoas que acham que não. Claudinha, muito então, bom te receber. Primeira vez que eu te vejo ao vivo. Travou. Né? É igual a escola de partido. A escola ela não pode. Eu fico muito chateada, né? Porque, principalmente no segundo grau, eu não vou dar aula para o segundo grau, não há pretensão em relação a isso. E as faculdades, elas Travou. Oi. Ih, gente, a Claudinha travou de novo. João Rego, já foi. Ainda não. Para as escolas, essas festas são culturais e não pagãs, infelizmente. Martinha está falando. A Claudinha. Voltou. Cadê? Gente, travou a Cláudia. Travou tudo. É a live do travando. Cadê você? Olha, a Claudinha parou assim, imponente, ela, ó. Igual a Mona Lisa. Julisa, Cláudia Lisa. Travou. Ué. Vamos ver se agora vai. Gente, acho que a internet da Claudinha caiu. Lá, não entra. Vamos ver aqui no de cá. Voltou? Muito caro. Então, vamos. Olha, vou te contar. Agora voltou. Então, Claudinha, conclui aí que você estava falando aí. Dá as suas considerações finais aí, para nós irmos. Isso, vou dar considerações finais. Então, eu queria dizer isso, que a escola ela é apartidária, a escola ela não pode ter um partido,
né? E a escola não pode ter uma ideologia. A escola, ela tem que pregar, né, e passar para o aluno os princípios de igualdade, por mais que ele viva numa situação de desigualdade, tá? E eu fico, às vezes, muito preocupada, porque, às vezes, alguns professores e mestres, com todo respeito, utilizam os pensamentos de Marx e outros pensadores, né, que, com todo respeito, merecem ser valorizados porque estudaram, e muitos jovens acham aquela ideologia muito bonita e acham que aquilo vai conseguir mudar a nossa sociedade como um todo, né? A sociedade, ela só vai mudar quando cada um de nós começarmos a mudar, tá? Mudar, entender que nós não prontos, nós estamos constante aprendizado, o mundo está em constante evolução. Então, eu queria agradecer, assim, muito, tá, essa oportunidade de ter feito, né? Eu peço mil perdões aí a todo mundo, porque caiu e descaiu e eu tô, mas a gente deu o nosso melhor, eu dei o meu melhor, eu sei que você também. Algumas pessoas escutado possam ter assimilado alguma coisa por acaso nessa vida. Tudo que a gente escuta, a gente aprende com que a gente escuta, e eu aprendi que a minha internet não tá boa, aprendi um monte de coisa. Toda hora a gente está aprendendo. Isso é muito bom. Tá, Ju? Olha, eu desejo para você, assim, uma viagem maravilhosa. Vou entrar no bichão! E acompanhar. Um abraço a todos aí que acompanharam a live com paciência, tá? Eu que agradeço você ter vindo fazer o hangout comigo. Eu tava doida para te ver assim, né, ao vivo, né? Todo mundo me vê e eu não vejo vocês. Realmente, a gente tem que falar da educação, sim, porque realmente, sem educação não existe uma nação, não existe nada. E o nosso país está indo ladeira abaixo cada dia que passa. E agradecer os bastidores, né? Você sempre está ali comigo, sempre dando aquela super mega força, que tu sabe do que eu estou falando. Né? O que eu falo, para a gente gostar de alguém, para a gente ter uma amizade, saber quem é fechamento com a gente não precisa estar perto, a gente não precisa estar todo dia vendo ou falando, mas a gente sabe que a gente pode contar, e você é uma que eu sei que eu posso esticar minha mão, que tu vai segurar na minha, né? Hoje em dia é raro a gente encontrar pessoas que é fechamento com a gente, mas é o que eu falo, Deus, Criador, põe no nosso caminho as pessoas certas, as que Ele escolheu para se encontrar nessa vida. Então é isso, vamos que vamos. Muito obrigada. Espero que seja a primeira de muitas lives nossas ainda. E galerinha, galerão, eu vou me embora agora, hein? Vou me embora. Vocês se preparem também, tá? Toma remedinho para imunidade, caseiro, fortalecer aí. Amanhã à noite temos hangout, eu, Marta e Tânia, falando sobre isso e muito mais coisas, não percam. E se nós não se encontrar aqui para essa terra, nós se encontramos no Novo Céu, Nova Terra, né? Tem jeito. Um beijo a todos, grata a todos vocês que estiveram no chat, os que ficaram em off aí, né? Nos bastidores também, obrigado. Um beijo no ombro, é a parte que eu mais gosto na live, gente. Um beijo no ombro pro dislike. E vamos, que a não tá brincando. Um beijo a todos e tchau, tchau, gente.